e amor. Que Jesus esteja em nossos corações. Estávamos falando, gente, a respeito das perguntas, né? E por hora está sendo feitas perguntas se a gente pode fazer diante de interesses morais ou materiais, para que os espíritos possam nos responder de acordo com aquilo que a gente quer saber. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações. Podem e o fazem, algumas vezes segundo as circunstâncias, mas estais seguros de que jamais os bons espíritos se prestam para servirem à cupidez. Os maus fazem cintilar os vossos olhos 1000 atrativos para vos estimular e vos mistificar, em seguida pela decepção. Sabei também que se vossa prova é a de suportar tal ou tal vicissitude, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-las com mais resignação, suavizá-la algumas vezes, mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido dela vos isentar. Assim é que um bom pai não concede ao seu filho tudo o que ele deseja. Nota: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, se entretanto nos conduzirem pela mão, de outro modo, perderíamos a nossa iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recorrido a eles. E isso em prejuízo do vosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem frequente necessidade de adquirir a experiência às suas custas. Por isso, os espíritos sábios, em nos aconselhando, nos entregam frequentemente as nossas próprias forças, como o faz um instrutor hábil com seus alunos. Nas circunstâncias normais da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como nos deixam também toda a responsabilidade pelas más escolhas. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e iludir-se sobre a sua missão, interrogá-los a cada momento sobre coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Ocorre que por um sim ou por um não, toma um lápis e pede conselhos para o mais simples ação. Essa mania denota a pequenez das ideias. Ao mesmo tempo, há a presunção de crer que se tem sempre um espírito servindo às ordens, não tendo outra coisa a fazer do que ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. De outra parte, é aniquilar o próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo, sem proveito para a vida presente e seguramente prejudicial ao adiantamento futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos para coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se pode chamar os detalhes domésticos. Podem ser bons
mas seguramente são ainda bem terrestres. Se uma pessoa deixa, ao morrer, negócios embaraçados, pode-se pedir ao seu espírito para que ajude a resolvê-lo. E pode-se também interrogá-lo sobre o patrimônio real que deixou, no caso desse patrimônio não ser conhecido e se for no interesse da justiça. Ouvidais, caros amigos, de que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Crede, pois, que o espírito está feliz com a sua liberdade. Venha de boa vontade retomar a sua visão para se ocupar com coisas que não mais lhes interessam, para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez se rejubilem com sua morte, na esperança de que lhe seja proveitosa. Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da sua cobiça. É o principal das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrenos. Aliás, as dificuldades que algumas vezes deixam a morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida e não está no poder de nenhum espírito dela vos livrar, porque estão nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos não têm mais nada a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividente para nos guiarem não para o céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem deixar durante sua vida os seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil depois da morte tenha mais cuidado com eles, porque deve estar feliz em livrar-se dos incômodos que lhe causaram e por pouco que seja elevado. Lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que pôde deixar, não tem nenhuma razão para se interessar pelos ávidos deveres herdeiros, que provavelmente nem pensariam nele se não esperasse tirar-lhe alguma coisa, e se estiver ainda imbuído de paixões humanas, poderá se aborrecer com seu desapontamento. Se no interesse da justiça e das pessoas que estimam, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, fala espontaneamente e não se tem para isso necessidade de ser médium, nem de recorrer ao médium. Ele conduz ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas, mas jamais será pelo pedido que lhe faça, uma vez que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se deve suportar. Seria antes um propósito para agravá-las, porque quase sempre é um indício de cupidez e prova ao espírito que se ocupa dele por interesse. E assim vamos indo. Espero que vocês estejam contentes com tudo isso, que dele possa tirar proveito. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Sim,
e os dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou o desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade perfeitamente. E essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as ideias falsas que tendes a esse respeito. Tendem a reavivar a fé e vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seu sofrimento, a fim de provocar o arrependimento neles. Nisso, encontro mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança da compaixão. Não olvideis que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo é o vosso adiantamento, e é para alcançá-lo que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Evocando-se uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber por ela mesma se ainda existe. Sim, se a incerteza da sua morte não for uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Se está morta, pode dar o conhecimento, a conhecer as circunstâncias da sua morte, de maneira a se poder verificá-la. Se ela a isso liga alguma importância, o fará de outro modo, pouco importará. A experiência prova que, nesse caso, o espírito não está em nada excitado pelos motivos do interesse que se pode ter em conhecer circunstâncias de sua morte. Se deseja revelá-los, o faz por si mesmo, seja por via medianímica, seja pelas visões ou aparições, e pode então dar as indicações mais precisas. Em caso contrário, um espírito enganador pode perfeitamente substituí-lo e se divertir, provocando procuras inúteis. Ocorre frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada ocasiona entraves aos interesses de família. Não foi senão, nesse caso muito raro e muito excepcional, que vimos os espíritos colocarem no caminho da verdade, depois do pedido que lhes foi feito, e se quisesse fazê-lo, ou poderiam, sem dúvida, mas, frequentemente, isso não lhes é permitido, se esses embaraços são provas para aqueles que estariam interessados em delas se isentarem. É, pois, se engodar com uma esperança quimérica, perseguindo por esse meio descobrimentos de herança, dos quais o mais positivo é o dinheiro que se despende para esse delito.
para esse efeito delituoso, né? Não faltam espíritos dispostos a alimentar esperanças e que não têm nenhum escrúpulo em induzir as diligências das quais frequentemente está muito feliz de sair com um pouco de ridículo. E por hoje terminaremos com este assunto que se diz sobre o futuro, sobre o presente, essas perguntas que se fazem aos espíritos, e ele explicando por que deve, por que não deve, como a gente deve saber e tal, como deveria a gente saber. Agora, da próxima vez, serão perguntadas, perguntas a respeito da saúde. Que Deus ilumine a todos nós.